Olá, sou o Rafael Mendonça Foleto e hoje vou apresentar sobre o efeito residual do clomazone em brássicas. Foi o experimento que eu fiz como primeiro autor e como orientador o Adenilson, um professor de plantas daninhas. Olha, para começar o contexto, a produção no Brasil de hortaliças, né, ela é realizada em sua maioria por pequenos produtores, que não tem uma mecanização muito presente. E também nessa produção de HF, de hortaliça, um dos grandes desafios está o manejo de planta daninha, porque no cultivo de hortaliças é, é um cultivo muito rico em nutriente e em água, e porque essas plantas são mais exigentes. E onde tem muito nutriente, muita água, também é um campo muito fértil para o surgimento de plantas daninhas. E com isso, o controle mecânico, só o controle mecânico não se torna viável por causa da mão de obra e também que muitas plantas daninhas elas se multiplicam por pares vegetativos, então acaba sendo um problema. E tendo em vista esse problema, a gente surgiu a ideia de usar o clomazone, que é um herbicida que ele é muito eficaz no controle de um amplo espectro de plantas daninhas. E fazer isso, aplicar esse herbicida, clomazone, nas culturas do couve-flor e repolho, e ver como elas reagem ao efeito residual que ele deixa no solo. Já falei, o objetivo vai ser avaliar o efeito residual do clomazone na couve-flor e repolho, só que após o transplantio em diferentes épocas. Em diferentes épocas da aplicação do herbicida. Então, por exemplo, vamos para a metodologia, eu vou explicar melhor. Bom, eu fiz o experimento no setor de olericultura da UFLA, foi em blocos casualizados e repetição de 3 repetições. O esquema foi fatorial 2 por 4, ou seja, duas variedades, que é o repolho e couve-flor, e 4 épocas de transplantio, que é 0 dias da aplicação do herbicida, 5, 10 e 15 dias após a aplicação, para estudar o carry-over desse herbicida. Fiz o tratamento, tudo, apliquei o herbicida e fiz o transplantio. Aí, beleza. A avaliação que eu fiz foi dos sintomas visuais de toxicidade, como dá para ver ali na imagem. Aqui na imagem que tem um sintoma de clorose, que é típica do clomazone, inibidor do carotenoide, e também a medida de crescimento, que no caso é o diâmetro de cabeça, que da couve-flor do repolho, e o peso verde, o peso vivo deles. Bom, aí tirei essas medidas, fiz as avaliações e joguei na estatística, que no caso eu fiz o teste de Tukey e o teste F. Teve um problema durante a condução do experimento, teve um ataque descontrolado de pulgões. Então, pode ter dado uma interferência muito grande, principalmente quanto à couve-flor, que no caso ali, com os resultados, né? No teste de Tukey, dá para perceber que as médias, ó, a primeira época, a época um que é 5, tratamento um, né? Que é 5 dias após a aplicação, ficou melhor do que a testemunho, que não é meio lógico. Mas, no final de tudo, que no repolho não teve diferença estatística, já na couve-flor teve uma leve diferença estatística. Mas, se for analisar o resultado final, conclui-se que não houve diferenças significativas entre as épocas de transplantio. Então, não importa se você chegar 0 dias após a aplicação do herbicida, se transplantar essas mudas no mesmo dia que aplicar ou 15 dias depois, vai dar na mesma. O efeito de fitotoxicidade vai ser a mesma. E o efeito no final da colheita também vai ser a mesma. Então, não importa muito qual que vai ser a época de transplantio. Conclusão: o transplantio ele pode ser realizado em qualquer época, como eu já falei,
e que o efeito vai ser o mesmo. E recomenda-se que seja um pouco mais tarde, para não causar tanta injúria assim, igual causou. Então, no final disso tudo, é importante saber disso porque é possível sim fazer o controle, aplicar o clomazone para fazer o controle de plantas daninhas na cultura de couve-flor e repolho, só tem que tomar cuidado com esse carry-over. É possível que com mais dias de prazo, esperando o herbicida cair o efeito dele, é possível que seja que possamos fazer o transplantio sem que cause fitotoxidez nas plantas. Isso ajuda os pequenos produtores a manejar melhor as plantas daninhas e também contribui para o manejo sustentável e aumentar a produção. Obrigado.